Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o tema que vamos estudar neste quarto e último trimestre desse ano de 2020. Nós ficamos muito abatidos com o sofrimento e às vezes nós nos sentimos assim impotentes diante dessa situação, diante de uma situação de sofrimento. E inevitavelmente surgem perguntas como: por que há o sofrimento? Ou, principalmente para os crentes, por que o justo sofre? Estudando o livro de Jó, que é o tema desse trimestre, nós veremos o quanto Deus responde aos dilemas do ser humano. E é bem verdade que nem sempre Deus responde da forma que nós esperamos. Mas nós devemos reconhecer que a sua vontade sempre é a melhor. E uma vez que Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. Também nós refletiremos nesta lição, nesse trimestre, o comportamento do cristão diante da adversidade. E veremos que Jó é um exemplo de paciência e de perseverança para nos encorajar diante dos tempos difíceis. E veremos que em toda a sua aprovação, o patriarca Jó não blasfemou contra o Senhor nosso Deus. Nós vamos ver os títulos das lições. Hoje estamos iniciando esse trimestre. E nós veremos nessa primeira lição o livro de Jó. Na lição de número 2, quem era Jó? Na lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Lição 4, o drama de Jó. Lição 5, o lamento de Jó. Lição 6, a teologia de Elifaz, que diz só os pecadores sofrem. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Na lição de número 7. A lição de número 8 é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Lição 9, Jó e a inescrutável soberania de Deus. Lição 10, a última defesa de Jó. Lição 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? E lição 12, quando Deus se revela ao homem? E finalizando, a lição 13, quando Deus restaura o justo. O texto áureo da lição de hoje, a lição número 1, quem era Jó, está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 11, e diz: eis que temos por aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e ouvistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. É interessante nessa primeira lição nós fazermos as leituras bíblicas diárias sugeridas para cada dia da semana. Nós não leremos agora aqui, porque o tempo não permite, ficaria muito longo esta aula, mas eu sugiro aos irmãos que leiam. Na segunda-feira está em 2 Timóteo, capítulo 16, 3, versículo 16, que diz que toda a escritura é inspirada para a instrução. Na terça-feira, Tiago, capítulo 5, versículo 11, quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Na quarta-feira, Ezequiel, capítulo 14, dos versículos 14 ao versículo 20, Deus tem compromisso com os justos. Na quinta-feira, Jeremias capítulo 20, versículos 14 ao 18, Deus não tem compromisso com os injustos. Na sexta-feira, Salmo 8, verso 4, Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil. E, no sábado, Isaías 59, 4, a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Vamos à lição de hoje, lição de número 1,
o livro de Jó. Nesta primeira lição deste quarto trimestre do ano de 2020, nós veremos importantes informações sobre o livro de Jó, estudaremos sobre quem foi o principal personagem real e histórico deste livro, que é Jó, e por fim nós vamos analisar as principais lições que podemos extrair deste maravilhoso livro que, sem dúvida, é inspirado por Deus. As informações sobre o livro de Jó. A autoria. Em nenhuma parte do livro encontramos qualquer tipo de indicação quanto à identidade do autor. Inúmeras sugestões têm sido feitas quanto a possíveis autores deste livro, e entre elas estão o próprio Jó, ou Moisés, e uma variedade de outras pessoas anônimas, e dentre elas, um dos amigos de Jó, Eliú. E essa hipótese de Eliú ser um dos autores do livro é o fato de que Eliú é o único amigo de Jó que o livro detalha a sua genealogia. É o que nós encontramos lá no capítulo 32, do versículo 2 ao versículo 6. O cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa prática inspirada por Deus e redigida por um único autor. E certas partes do livro vieram evidentemente da revelação de Deus, como nós vemos já no início do capítulo 1, versículo 1. A data do livro de Jó. A época em que foi escrito este livro é um problema tão complicado quanto a sua autoria. Mas de acordo com a descrição do livro, este homem chamado Jó, ele tinha um tipo de vida e cultura que se aproxima do período patriarcal. Nós observamos primeiro, o livro afirma que Jó viveu mais 140 anos depois da restauração da sua saúde e riqueza, e além dos anos que ele tinha vivido antes do seu infortúnio. Então essa expectativa de vida era bem comum no período patriarcal, conforme o relato bíblico de Gênesis capítulo 24. Outra sugestão assim para a data do livro de Jó é a riqueza de Jó, que consistia basicamente em rebanhos e manadas, como ocorria com os patriarcas. Quando nós vemos capítulo 13 de Gênesis, que relata a riqueza de Abraão, nós vemos que esta era uma característica de descrever a riqueza dos patriarcas. E a outra sugestão para a data desse livro é que o próprio Jó oferece sacrifícios pela sua família, como era o costume dos patriarcas. Mas, no entanto, Jó parece desconhecer a oferta pelo pecado e outras práticas mosaicas, como nós vemos lá no capítulo 1, ainda versículo 5, comparando com Gênesis capítulo 12, versículo 8. Então não dá para ter certeza que seja a data desse livro do período patriarcal. É apenas uma sugestão, mas não comprovadamente. Os propósitos do livro de Jó. O livro inteiro trata do problema da dor e do sofrimento e nos ajuda a entender que Satanás não pode nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão de Deus. Ou seja, o Senhor tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Deus tem o controle de tudo. E também aprendemos, com os propósitos desse livro de Jó, que os ímpios vão receber o pagamento por suas ações. O sofrimento, às vezes, pode ser permitido em nossas vidas para purificar, para testar, para ensinar ou fortalecer a nossa alma. E Deus continua a ser suficiente e merecedor do nosso amor e louvor em todas as circunstâncias da nossa vida. Mesmo porque, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28,
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. A disposição e o gênero literário do livro de Jó. Na Bíblia hebraica, o livro de Jó faz parte da terceira divisão do cânon hebraico, que são os escritos. E na Bíblia Sagrada, o livro de Jó encabeça os livros poéticos ou sapienciais, ou seja, de sabedoria. Jó foi uma pessoa histórica, as localidades e os nomes são reais e não são fictícios. O livro de Jó é uma das partes mais grandiosas das Escrituras. É um depósito, um armazém celestial de conforto e instrução. É um precioso monumento da teologia primitiva. As citações, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre Jó. Ele é citado tanto no Antigo Testamento, nós vemos lá no livro de Ezequiel, que faz referência à sua vida de piedade e intercessão, no capítulo 14, dos versículos 14 a 20 de Ezequiel, e também no Novo Testamento ele é citado por Tiago, irmão do Senhor, como exemplo de um homem paciente que foi reconhecido pelo Senhor por isso. Está lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. O livro tem apenas uma citação no Novo Testamento por outro apóstolo, que conforme habitual de mencionar a Escritura, diz assim, está escrito. Paulo cita isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fazendo lembrar Jó, que diz desta mesma forma em Jó, capítulo 5, versículo 13. As informações sobre o personagem Jó, a sua existência histórica. O livro de Jó não é uma ficção judaica. Jó não foi um personagem imaginário, mas foi uma pessoa real. Tanto a citação de Ezequiel, capítulo 14, quanto a de Tiago, no capítulo 5, dão testemunho disso. O seu nome, ou a origem, a etimologia do seu nome no hebraico não é muito clara, mas a forma arábica do nome Jó parece vir da raiz que significa retornar ou arrepender-se. O penitente, ou pela ampliação da ideia, o piedoso. Piedoso é uma pessoa que tem amor pela religião. O primeiro significado de piedoso. O segundo significado é compaixão pelo sofrimento alheio. E Jó é exemplo disso. Ele foi uma pessoa piedosa, ou seja, uma pessoa religiosa. A religião pura e imaculada, conforme diz Tiago no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, ser piedoso, ser misericordioso. O seu nome, então, na forma arábica, leva a essa conclusão. Retornar, arrepender-se, penitente, e ampliando a ideia, piedoso. A sua terra, a terra natal de Jó, é geralmente identificada com a tribo aramaica de Uz. Embora Uz não possa ser localizada com precisão, mas provavelmente estava situada no deserto da Arábia ou da Síria, bem ao leste da Palestina. E esse local atende aos requisitos da narrativa bíblica ao indicar que Uz estava a uma assustadora distância dos sabeus e caldeus, conforme nós vemos no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 15 e 17. Essa região, Uz, era provavelmente adjacente à rota comercial da Transjordânia, ou seja, além da Jordânia, na metade da Idade do Bronze I. Essa idade histórica vai dos anos 2100 a 1900 anos
a.C. E esta rota, que foi seguida pelos reis de Gênesis, relatados lá no capítulo 14, parece que Jó esteve em contato com os mercadores e viajantes que iam e vinham da Mesopotâmia, do Egito, da Arábia. É o que nós deduzimos das citações encontradas em Jó, no capítulo 6, versículo 18 e 19, no capítulo 31, versículo 32, e outras citações. A fé e o caráter de Jó. A descrição do autor a respeito de Jó era de que ele era um servo de Deus e de um caráter santo. Não havia falta alguma em Jó. Ele preenchia todos os requisitos dos seus dias de um homem exemplar. Na narrativa das qualidades encontradas em Jó, nós vemos que não é a avaliação de homens, mas a avaliação do próprio Deus. Quando nós lemos o versículo 8 do capítulo 1, está escrito: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. O seu patrimônio. Naquele tempo em que a riqueza era medida principalmente em termos de quantidade de filhos, de terras, de animais e servos, Jó possuía essas três qualidades, esses três quesitos em abundância. Veja, ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. O seu gado era constituído de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 bois e 500 jumentas. Jó também possuía muitíssimos empregados, conforme nós podemos deduzir do versículo 3 do capítulo 1. O autor deste livro conclui dizendo que Jó não era apenas um grande empresário, senão que era o maior do que todos os do Oriente. Capítulo 1, versículo 3. No entanto, a sua riqueza não o afastou de Deus, pois Jó tinha um caráter ilibado, conforme nós vimos lá no capítulo 1, versículo 1. Ele era sincero, reto, temente a Deus e ainda desviava-se do mal. Ele reconheceu que o Senhor havia lhe dado todos os seus recursos, pois nós lemos no versículo 21 do capítulo 1, Jó dizendo: O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jó usou a sua riqueza com generosidade para beneficiar aos outros. Conforme nós podemos deduzir das citações em Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 4, capítulo 29, versículos 12 ao 17, e capítulo 31, versículos 16 a 32. O que nós aprendemos com o livro de Jó? Que o justo sofre. Às vezes nós somos tentados a pensar, como os amigos de Jó, que os sofrimentos são apenas punitivos. Esta é uma tradição judaica que as pessoas sofrem como punição pelos seus pecados. No entanto, o livro de Jó nos mostra o contrário, pois Jó vivia de acordo com a vontade de Deus, mas passou por sofrimentos intensos, que consistiram numa provação que teve um caráter tríplice: glorificar a Deus, envergonhar o adversário e aperfeiçoar o caráter do santo Jó, para que fosse mais santo ainda. O que nós aprendemos ainda com o livro de Jó, que o ser vale mais do que o ter. Na época que nós vivemos, nessa sociedade consumista, materialista, as pessoas valem mais pelo que têm do que pelo o que são. Mas, no livro de Jó, nós aprendemos que a pessoa vale mais pelo que ela é do que pelo que ela tem. Antes de descrever a riqueza material de Jó, no capítulo 1, versículo 3, o escritor do livro constata o seu caráter
Veja, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E o autor mostra claramente que o ser vale mais do que o ter. Jó era o homem mais rico da sua época. Mas o escritor não começa relatando a sua riqueza. Ele começa relatando o seu caráter. E isso não foi destacado somente pelo escritor, mas pelo próprio Deus. E não só uma vez. 2 vezes nós encontramos o livro. Primeiro no capítulo 1, versículo 8, e a segunda vez no capítulo 2, versículo 3. O que mais ainda nós aprendemos com o livro de Jó? Que é possível ser crente e rico. E Jesus explicou que é difícil entrar um rico no reino dos céus, mas não impossível. É difícil, mas não é impossível. Usando um provérbio muito comum na época, Jesus usou desse provérbio conhecido na sua época, e até hoje, né? De um camelo ser incapaz de passar pelo fundo de uma agulha para descrever a dificuldade da entrada dos ricos no reino de Deus. Essa questão do fundo de agulha é meio assim, às vezes gera algumas controvérsias. Alguns entendem que esse provérbio se refere, quando fala fundo de agulha, se refere a uma pequena porta na entrada da cidade, onde era muito difícil o camelo passar, tinha que abrir a porta grande. Outros dizem que esse fundo de agulha é um cabo utilizado nos navios, que também leva esse nome, fundo de agulha. Mas o importante aí não é a comparação que faz. O importante é que realmente é difícil, mas não é impossível um rico entrar no reino de Deus. O mesmo Jesus que disse ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus, da dificuldade de entrar no reino dos céus, esse mesmo Jesus a quem nós servimos, acrescentou: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E de uma forma interessante, Lucas registra lá no capítulo 8, versículos 18 até o 24, palavras de Jesus, o encontro de um rico que se aproximou de Jesus, mas rejeitou seguir a Jesus quando foi exortado a vender tudo o que tinha. Em contrapartida, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 ao 10, nós encontramos a narração do encontro de Jesus com Zaqueu, que também era muito rico, porém, de uma forma diferente do primeiro rico relatado no capítulo anterior. Este rico, descrito no capítulo 19, Zaqueu, abraçou a fé em Cristo e recebeu a salvação. Logo, nós entendemos que riqueza não é sinal de condenação, pois, independente da condição social, o homem é pecador e carente da graça de Deus para que possa entrar no céu. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão na graça de Deus. Nós aprendemos ainda no livro de Jó que o sofrimento tem um fim. Por mais que Jó tenha sofrido, o seu sofrimento teve um fim. Deus lhe restituiu tudo que havia perdido e lhe acrescentou filhos e vida longa. Podemos ver isso lá no capítulo 42 do livro de Jó. Nesta vida, nós poderemos passar por sofrimentos inimagináveis, mas Deus nos dará graça para vencer. E por mais que Deus nos abençoe aqui, haverá um dia que todo sofrimento terá fim, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O que mais aprendemos com o livro de Jó? Que devemos ser gratos a Deus independente das circunstâncias, porque é muito fácil ser grato quando as circunstâncias são favoráveis. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que em tudo devemos ser agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. O livro de Jó
nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Devemos confiar no Senhor, não apenas quando não entendemos, mas porque não entendemos. O salmista nos diz: o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, versículo 30. E se os caminhos de Deus são perfeitos, então podemos confiar que tudo que Ele faz e tudo que Ele permite a nós também é perfeito. Isso pode não nos parecer possível, mas nossas mentes não são a mente de Deus. É verdade que não devemos antecipar que entenderemos a sua mente perfeitamente, conforme diz Isaías no capítulo 55, versículos 8 e 9. No entanto, a nossa responsabilidade para com Deus é obedecer e confiar nele, submetendo-nos à sua vontade, quer entendamos ou não. E nesta lição, nós vimos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro vimos que é de natureza poética. E isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Nós vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. E esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. E nós veremos mais detalhadamente estas questões nas lições que se seguem. Por isso convido a todos a continuarem participando da Escola Bíblica Dominical nesse quarto e último trimestre de 2020, quando estaremos estudando o livro de Jó. Que Deus abençoe a todos.